Olá, boa noite, ou quem for nos assistir depois, bom dia, boa tarde, né? Porque as lives ficam gravadas. A gente está começando agora a última live dessa leva de lives de quarta, né? Vai ser a última desse período, depois a gente volta de novo, vamos dar um descanso. Mas hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, né? Que é a Isabela Maltaroli, né? Isabela, né? Vamos ver quem está entrando aqui. Oi, Sônia, Mulheres de Chico, Carminha. Carminha, que conhece a Isabela também, né? Carminha, há muitos anos. E muito bacana porque antes da Isabela ser a diretora do Solar Meninos de Luz, a Isabela é minha amiga de muitos anos. Nós duas estudamos juntas, né? Boa noite, meninas de luz que já estão aqui também. O pessoal vai chegando, né? Esse comecinho é sempre um pouquinho mais devagar, então vou contando aqui um pouquinho de como que eu conheci a Isabela. Eu e a Isabela, né, como a Carminha está falando aí, a Belinha, né, nós estudávamos no curso de magistério no Colégio Jacobina, que já nem existe mais. Então, lá em 82, 83, 84, nós estudamos juntas no Jacobina, né, e fizemos o curso de magistério juntas. E foi muito bacana porque foi um curso de magistério que ele era um pouco fora dos padrões. A gente tinha ali naquele momento a nata da educação carioca, aquelas pessoas que pensavam a educação, a vanguarda da educação naquele momento, né? Tava ali e com a gente nos educando, trazendo todo aquele conhecimento. Então a gente teve um curso de magistério que abriu muito, né, a nossa cabeça. Eu não sei se a Isabela vai entrar pelo Meninos de Luz ou vai entrar como Isabela. Me sinalizem aí, por favor. Não sei se ela entra como Isabela, pelo perfil dela ou pelo perfil dos Meninos de Luz. Como é que você vai entrar, Bela? Vamos ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Que a minha internet hoje está meio estranha. Vocês me sinalizem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Eu acho que estão ouvindo bem, Carminha? Tá, né? Eu te troquei aqui do 4G ao contrário, do Wi-Fi para o 4G, porque tá muito estranha essa internet aqui hoje, né? Pessoal do Menino de Luz, a Bela vai entrar como Menino de Luz ou como Bela? Para saber se eu já chamo, só me sinalizem, por favor. E a gente vai falar hoje sobre esse projeto que é o Solar Meninos de Luz. Para quem não conhece, o Solar, né, é uma organização civil, que funciona nas comunidades do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, né, aqui no Rio de Janeiro. Quem não conhece, por favor, quando eu terminar essa live, coloquem no Google, né, ou aonde vocês quiserem, meninosdeluz.org.br, para vocês conhecerem o trabalho que é desenvolvido no Solar e que a gente vai estar aqui com a Bela hoje contando um pouco da história para gente, né, de como começou. Eu acompanho esse trabalho do Solar desde antes do Solar existir, né? Até por conhecer a Isabela, a Yolanda, né? A mãe da Bela, que as duas juntas fundaram, né? São cofundadoras e Dona Yolanda foi durante muitos anos antes de desencarnar a diretora e a Bela, né, assume esse papel, o Guilherme, a família toda trabalha junta, colocando essa instituição de pé, né? Eu não estou vendo a Bela aqui ainda, ela ainda não entrou. Então, só para vocês terem uma ideia, né? O Solar, ele tem 36 anos de instituição, de atuação na comunidade, de trabalho assistencial, né? Ele tem 29 anos, completando agora, nesse mês, né, de educação integral. Sei que o Solar está de aniversário, né? Tem muitas comemorações nas redes sociais do Solar.
estão aí acontecendo, né? Tem vários vídeos rolando do pessoal falando, né? Oi, Alessandra, duas Alessandras que acabaram de entrar. A Alessandra que foi professora dos meus filhos, a Alessandra Almeida que trabalha no Solar, né? Então, assim, estou aqui falando, né? E são 430 alunos que são atendidos no Solar, nessa educação que vai do berçário ao ensino médio. E os meninos já saem do Solar, né, encaminhados para a universidade. Eu estou aqui com uma camiseta, que vocês vão poder ver melhor, de um livro que se chama Aquilo que Ninguém Vê. Esse livro conta a história da Anália Franco, né? Enquanto a Bela não entra, que eu não estou vendo ela aqui ainda, né? Não vi. Acho que a Bela ainda não entrou. Não sei se ela está com algum problema, deixa eu ver aqui, mas eu não estou vendo a Bela, não. Esse livro conta a história da Anália Franco. A Anália Franco foi uma grande educadora brasileira que pouquíssimas pessoas conhecem no momento atual, né? A Anália nasce em 1853, tem um trabalho belíssimo na educação, e se o projeto de educação dela tivesse sido colocado realmente em prática, hoje a gente teria uma escola de qualidade, né, para todos. Então, Thalia, por favor, vê o que aconteceu com a Bela, se ela não está conseguindo entrar, né, o que está acontecendo. Né? E a Anália Franco tinha, naquela ocasião, já uma escola inclusiva para crianças. Ela queria que todos tivessem uma educação de qualidade. Então, ela queria uma escola onde fossem todos juntos e misturados, negros, brancos, ricos, pobres, que todos tinham que aprender um ofício, todos precisariam receber uma educação, que só a educação libertaria realmente, né, todas as pessoas. Então, ela é uma feminista da primeira hora, porque ela faz um trabalho belíssimo com mulheres, né? Ela funda mais de 100 escolas. E aí eu fico, né, me perguntando, a Belinha chegando aí. Bela chegou, pede para entrar aqui, Bela. Estou contando aqui de Anália Franco, porque eu acho que nós somos, né, você é uma filha de Anália. Colocando a Bela aqui, né? Vamos ver, Bela chegando. Ei, querida! Tudo bom? Tudo. Ah, que frio que tá nesse Rio de Janeiro, né? Você é mais friorenta ainda. Casaco, É, tô aqui vendo. quentinho. Mas eu tava contando, Bela, enquanto você não entrava, né, que eu tô com essa camisa aqui, que é do livro Aquilo que Ninguém Vê, que conta a história da Anália Franco, né? E aí eu tava brincando, que eu ia brincar falando que você é uma filha de Anália, né? Porque Por todo o quê? projeto educacional que ela fez naquela época, né? O Solar me lembra muito, né? Porque a Anália, ela agregava todo mundo numa escola de qualidade porque ela acreditava que a educação era a única saída, né? Então ela faz ali uma educação inclusiva para crianças negras e brancas, ricos e pobres, meninas e meninos, que eram coisas que não existiam na época dela, né? Ela começa a dar aula ali na época da promulgação da lei do ventre livre. Ela acolhe aquelas crianças negras abandonadas, ela, né, adota muitas dessas crianças, cria um método de educação, cria as escolas normais para formar os professores que iam trabalhar nas escolas dela. Então, quando eu penso Solar, eu penso assim, um projeto de Anália Franco em loco no momento atual, que eu penso assim, puxa vida, não conhecia a Anália Franco, né? Mas aí quando eu olho para o Solar Meninos de Luz, eu penso, ela deve estar brilhando lá Existe. no plano espiritual, inspirando aí, porque É. o trabalho do Solar, né, essa coisa linda. Estava aqui contando antes de você entrar muito pouquinho, porque eu quero deixar você contar, né? Estava falando que antes de você ser a Isabela, diretora do Solar, né, que é formada, né, até copiei aqui para eu não errar tudo, porque eu sei que você era formada em fonoaudiologia, tem pós-administração escolar, MBA em responsabilidade social e terceiro setor. Mas antes de tudo isso, você é minha amiga. A gente se conheceu no curso de magistério, a gente fez teatro juntas, né? Coisas que fizeram uma abertura, né, na nossa formação enquanto educadoras ali naquele teatro com a Maria Luísa Prati, que foi uma pessoa também que trouxe
né, uma contribuição profunda de arte para a nossa Enorme. vida, né? E o curso do Colégio Jacobina, que realmente a gente tinha ali a nata da educação carioca da época, né? Então a gente Fomos realmente foi privilegiados. privilegiadas, né? Muito sortudas de estudar com esses professores, de ter essa formação que a gente teve, que realmente abriu a nossa cabeça. Mas eu queria que você contasse um pouco, que é muito mais bonito você contar do que eu, né? De por que vocês criaram o Solar? Como é que nasceu, né? Eu me recordo muito lá dos primórdios do Solar, eu indo com você ali, acompanhando, né, a subida ali no Pavãozinho Cantagalo para começar tudo, né? E vocês fizeram esse trabalho muito pioneiro, né? Queria que você contasse para gente um pouco. Isso. E é uma questão de equipe mesmo, né? Mandorinha não faz verão, né? É, aconteceu uma tragédia no Morro do Pavãozinho Cantagalo, na véspera de Natal de 1983. A minha família tinha acabado de 2 anos, se tanto, de vir morar aqui na Sá Ferreira, que é a rua logo abaixo, né, da comunidade. E nessa noite fatídica choveu cântaros, e naquela época a maioria dos barracos ainda era de madeira, de pau a pique, e havia uma caixa d'água no cucuruto do morro que, com a força da chuva, caiu, saiu soterrando o que tinha embaixo. E muitas casas foram destruídas, 14 pessoas morreram, foi uma tragédia que marcou a comunidade. E nós nunca tínhamos subido lá. Nós somos espírita, família espírita, que tem o hábito de fazer trabalhos sociais. Então, a minha Uhum. mãe, Yolanda Maltaroli, ela já tinha vários outros trabalhos, até também por ser uma grande orientadora educacional. Ela sempre trabalhou nas escolas e escolas modelo, não por acaso. Ah, E, e ela também fazia trabalhos sociais fora. Ela fez um trabalho em Austin, que é lá do Lar Teresa, junto com a Juventude, que ela inaugurou de lá. Ela reinaugurou o trabalho da creche da penitenciária Talavera Bruce, na época da ditadura, com as presas políticas. Então, sempre trabalhando com a assistência. E quando aconteceu essa tragédia, não deu outra. A gente passou um Natal ouvindo gritos de socorro, e no dia seguinte, de manhã, já estava a danadinha lá subindo sozinha lá o morro. Ela é uma grande empreendedora social e saiu perguntando e descobriu os sobreviventes ali na associação de moradores. Não tinha o que fazer, estava todo mundo desarvorado, tinham perdido parentes, casa, tinham perdido tudo. E ela, então, ofereceu uma prece. E foi quando eles se acalmaram e pediram que ela retornasse. Dia seguinte, então, leva os filhos os a filhos. Tiracola. E lá fomos nós. E então, enquanto ela ficava ali consolando os adultos, eu e meus irmãos ficávamos brincando, recriando as crianças, né? E todo final de semana a gente voltava e ia trazendo amigos que na época era do Santo Espírita Las Teresa, que a gente frequentava. A gente então começou um trabalho emergencial, trazendo o Rio de Janeiro todo fez campanhas, né? E a gente então foi entregando coisas para quem tinha perdido tudo. Mas o tempo foi passando, todo final de semana. Na verdade, até hoje, aos sábados, a gente faz Aham. esse trabalho com as famílias da comunidade. Né? Trabalho de assistência social, de evangelização. É um trabalho bem extenso aí. Mas minha mãe, então, passado já 7 anos, que a gente já estava desenvolvendo o trabalho, a gente já tinha um prédio dentro do Pavãozinho, o trabalho ainda era emergencial. Embora a gente desse a alfabetização de adultos, o curso de corte e costura, as famílias entravam ano, saía ano, continuavam na mesma situação. Uhum. Então, a gente resolveu, temos que fazer alguma coisa, começar da base, as crianças. É a educação que transforma.
Então vamos começar com a educação. É botar o doce na boca da criança, porque a minha mãe, tudo que ela queria, né, trabalhar com a educação de qualidade com o pessoal da favela. E aí, um grupo de mães também tinha pedido, porque naquela época o tráfico era muito pesado, na comunidade não era permitido que nenhuma instituição entrasse, nem governo, ninguém entrava. Nós só entramos por causa da tragédia. Olha, E nada lá é por ficamos. acaso, né, Bela? Nada é por acaso, a gente sabe disso, né? É. E foi assim que a gente permaneceu, ajudando aquelas famílias de forma emergencial. Passados esses anos, vamos inaugurar uma creche. Só que aconteceu a história dos três porquinhos. A casa de palha caiu, a casa de madeira caiu, então vamos construir tudo de alvenaria. Então foi um boom, a favela cresceu de uma forma assim, muito rápida. Então não tinha mais espaço. A gente ficou até no início, uns 2 anos, trabalhando em cima de uma pedra, não existe mais nada, foi muito rápido o crescimento, Uhum. né? Então, lá do alto do microprédio que a gente tinha dentro da favela, a mamãe enxergou umas casas que tinham, mansões, na verdade, que tinham na rua São Romão, que é a rua de acesso ao morro. As casas eram na frente da rua São Romão e os fundos que davam para a favela era tudo matagal. Então, a mamãe, com essa cara de pau, toque, você pode doar o final do seu terreno para a gente construir uma creche? Não, 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 não. Mas a própria comunidade disse: olha, dona Yolanda, tem uma casa que está, na verdade, invadida. Ali funcionou a sede do jornal Pasquim, Olha isso. na época da ditadura. A editora, quando ele já tinha falido, eles já não estavam mais lá, mas a mamãe procurou o Jaguar. E o Jaguar disse: olha, aquela casa para a gente é uma dor de cabeça. Se vocês conseguirem tirar aquele povo que invadiu, a gente faz um comodato. E assim foi, a gente entrou 2 anos de muita diplomacia para ir melhorando a situação de vida de cada um que estava ali, para que eles saíssem na paz, né? E então a gente foi cuidando de cada um. Passado 2 anos, então, em 18 de agosto de 91, a gente inaugurou a educação integral, que a gente acabou de fazer 29 anos agora. 29 anos. Não, e é tão incrível, né, Bela? Porque assim, eu que acompanhei esse trabalho desde o comecinho, né? Desde as subidas, né? Eu me lembro de ir com você em alguns É, sábados, né? Da gente subir, levando bolo para as crianças. Me lembro como se fosse hoje, assim. Me lembro de uma menininha especificamente, né? Dela falar que ela me pediu assim: você me dá mais um pedacinho de bolo, que é para eu levar para minha avó? Aí a gente saía de lá, né? Assim, desolada, mas ao mesmo tempo, né, assim, com aquela vontade de fazer muita coisa, né? E ver o trabalho que vocês desenvolveram é sensacional, porque vocês conseguiram essa casa e não deixaram ninguém desassistido, né? Como é importante isso, né? Vocês foram assistindo cada uma daquelas pessoas que estavam ali para que elas, inclusive, pudessem ter uma vida, né, mais melhor. digna, melhor, para vocês poderem começar, né? Então, o trabalho que ele começa, tudo ele é feito de uma forma muito digna e correta, né? Amorosa, uma forma amorosa, porque era a única maneira da gente realmente ter o clima, né, de trabalho ali, porque era um ambiente muito difícil, né, bem difícil. Enfim, muitas histórias aí tem, cada casa tem uma história mais linda do que a outra. Vou contar dois casos que são Tá. interessantíssimos. Um caso, eu estava um dia atendendo uma fila de mães para se inscreverem para colocar seus filhos para o ano seguinte. A fila, a demanda por vaga lá é gigantesca. Imagino. Então, a gente entrevista cada um, vê a situação de vida das crianças, né? A situação mais difícil é a que mais nos interessa, justamente para a gente poder fazer uma diferença na vida dessa criança. Mas, enfim,
Aí me aparece uma mulata linda, escultural, de shortinho, sandália havaiana. Pois não, qual é o seu filho? Abre a mão. Você que é Isabela? Sou. Aí eu abri a mão, ela foi e me depositou um chaveiro. Eu olhei, que isso? Ela falou, olha, eu sei que vocês estão precisando de espaço, de mais espaço, que as crianças cresceram, vocês, estou sabendo que vocês estão em campanha para conseguir uma nova casa, porque não tem onde enfiar mais as crianças. E eu fui muito ajudada na minha vida, porque eu sou modelo, eu sou moradora daqui, eu sou modelo, eu estou na Alemanha, ela fez uma carreira na Alemanha muito boa, e eu estou lá. Então, eu estou emprestando a minha casa para vocês. Eu não lembrava Toma. dessa história, Bela. Simples Esquece, eu assim. não conhecia. Sabe, cair de paraquedas? Foi literalmente Ah, assim. Pá, a chave na minha mão. Falei, nossa, foi impressionante. Teve uma história dessa. Teve uma outra história. Mais uma vez, a gente precisando de casa. Hoje a gente funciona em 5 casas, né? E dentro do morro ainda tem, dentro do Cantagalo ainda tem o centro de bem-estar, mais um local de assistência social. Mas estávamos sem onde colocar o ensino médio. As crianças já tinham crescido, e agora? Onde botar? E uhum. aí havia um amigo comum que frequentava o Lar Paulo de Tarso, que é a nossa casa espírita, a mamãe fundou para manter física e espiritualmente o trabalho solar aqui no mundo. Ele era amigo de um inglês, empresário, que estava aqui no Rio de Janeiro, estavam bebendo uma cervejinha na Lapa, de noite. E aí chega para esse cara, lá onde eles estavam sentados, na mesa do boteco, 2 garotinhos, 6, 8 anos, mais ou menos. Aí o maiorzinho fala, tio, você me dá um dinheirinho para a gente comprar comida? O nosso amigo carioca e o outro também, que estavam sentados juntos, assim, ah, não, isso aí vai comprar droga, vai ter problema. E aí, o inglês, mesmo assim, ele foi lá e sacou uma nota de R$ 50. Os meninos ficaram felizes da vida e caíram fora. Passada uma hora, os 2 garotos voltam, trazendo sacolas e a nota fiscal do mercado, a notinha. Tá aqui, tio, ó, a gente realmente comprou Comprou comida. comida. Que Aí o, sensacional. aí o inglês, isso foi um sinal. Eu tenho que ajudar as crianças brasileiras. Como? Olha, Nosso amigo imediatamente sabia que a gente já estava em outra campanha para conseguir casa. Eu sei como. Tem uma instituição, papapá. Uma semana depois, essa casa estava comprada. A gente estava há gente, 2 anos fazendo campanha, tipo assim, se a casa era 100 mil na época, por exemplo, a gente só tinha conseguido 20. Aí ele foi lá e pá. E hoje a gente gente, tem ensino médio. Mas cada casa tem tem uma uma história. história. Tem uma história. Paulo Coelho, escritor, comprou uma das casas para gente, que é onde funciona o Centro Cultural, a biblioteca, Biblioteca, que leva o nome salas de dele, música, que inclusive. leva o nome dele. E aí eu queria que você Exatamente. contasse, Bela, porque assim, o bacana, né, que a live fica gravada e várias pessoas vão poder assistir depois, vários educadores, volta e meia as pessoas assistem e comentam comigo, né, assim, esse trabalho incrível que o Solar tem, né, de educação, que é uma educação de qualidade, né, uma educação que os meninos saem de lá e eles vão para a universidade, vão para boas universidades, muitos meninos, né, eu escutei depoimentos de jovens, né, falando nos vídeos que vocês fizeram agora por conta da comemoração, jovem que já se formou e que já tem filho, né, no É, Solar e sabe da é. importância que foi o Solar como um divisor de águas na vida dessas crianças, porque como é uma escola de horário integral, as crianças ficam na escola. E aí, mais uma vez, eu vou me 18 lembrar anos. né? Incrível isso, né? Porque se Se entra no eles entram berçário e no fica. berçário com 3 meses, saem com 18 anos, 10 horas por dia. Faz uma diferença enorme. Você está recebendo incentivo
10 horas por dia, só pode dar coisa boa, Óbvio, porque você está né? estudando, está tendo contato com arte, então, né, um esporte, arte, tem música, tem várias coisas, né? Tem o Solar tem teatro, quero que você fale um pouquinho de cada coisa dessa. O Solar tem um teatro imenso, né? O Solar tem uma É, biblioteca super bacana que foi reformulada há pouco tempo. O Solar tem um trabalho, né, musical, com dança, com esportes também, tem uma quadra. Então são coisas realmente que aí, mais uma vez, eu vou me lembrar da Nália Franco, né? Que o que ela dizia era isso, assim, que as mães precisavam que seus filhos estivessem em bons lugares para que elas pudessem trabalhar em paz. E isso foi uma das falas de uma das meninas, que ela fala que, né, que pode trabalhar em paz, porque sabe onde o filho está, que o filho está bem. Né? Então, a criança está distante da violência, né, urbana e, sobretudo, da violência, muitas vezes, que está ali escancarada na frente dela. Né? E eu achei muito bonito ter um vídeo que você fez falando, né, das crianças. Até copiei uma coisa que você falou, agora não sei onde é que eu copiei, porque eu já copiei tanta coisa, que você falava assim, meninos de luz, né, que sem drogas, sem armas, sem medo, que sonham, que criam, são revolucionários do amor e da paz. Porque eles é recebem meios, né? uma poesia criada pela mamãe. A mamãe sempre dizia, vamos dar a educação melhor, porque os moradores da classe C, D, E, são aqueles que necessitam da melhor educação, Uhum. que nós pudermos dar de melhor para eles a solução, né? Para a transformação da sociedade. Não tem outra maneira, né? A gente pode achar que vamos dar uma escolinha ali de 4 horas de... Não é isso, né? A gente sabe que não é. Educação é muito mais. Educação é educação integral. Então a gente tem que ver o ser como um todo, né? Então quando a gente pensa a criança, a gente fica, vamos nos colocar no lugar da criança, né? Essa criança que vive num meio tão hostil, tão difícil, cheio de sonhos, de ideais, como qualquer criança, né? Criança. Como é que a gente pode desenvolver, dar oportunidade para que ela realmente tenha a chance de realizar coisas no futuro, né? Uhum. Então, a gente pensou assim, vamos cercar ela. Uma educação formal de qualidade, 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e lanche, tudo balanceado, nutricionista. A gente faz um trabalho enorme com as crianças e com os familiares para dar uma boa nutrição. Temos uma assistência médica dentária, que a gente tem um ambulatório médico dentário, né? Cuida dos dentinhos, da aparência, eles têm que estar bem aparentados, né? Se sentir bem, autoestima lá em cima. Então, tem apoio psicológico, assistência social. No Uma, contraturno, as oficinas. Tá? uma coisa que me chamou muita atenção é aquele trabalho que vocês fazem também com as famílias, né? Não sei se é uma vez por mês que vocês reúnem, né, as famílias Isso. para uma reunião, que é fundamental, né? Porque na hora que você reúne as famílias, você pode ali passar tudo que é importante, né, para que os pais, né, as mães, as avós, Tem que seja ser quem um, for, tem que ser um para que possa casamento, entender, com certeza. família e escola, né? Porque só assim, amanhã mesmo, de manhã, eu vou ter já uma reunião com pais do ensino médio, porque a gente está detectando algumas dificuldades com alunos de primeiro e segundo ano do ensino médio com trabalho remoto, então vamos fazer reunião. A gente faz muita reunião, a gente chama muito, muita entrevista, esse contato direto com a família é muito importante. A gente estimula muito esse trabalho com a família. Então, tem a Escola de Paz, que é o que você citou, que é esse encontro mensal à noite, que lota o teatro, e é um teatro para 400 pessoas, mas É, junta todo mundo ali, e a gente debate sobre temas ligados à educação de filhos. Às vezes a gente pega médicos da clínica da família, que a gente tem uma parceria bacana ali, ou de outros voluntários e psicólogos,
Você já foi lá Já falar uma fui lá vez para falar de também? leitura, da biblioteca, da É, importância. isso. E então, agora a gente está se preparando para fazer o programa Jovem Aprendiz, para que os nossos jovens, ao terminarem o terceiro ano, que a gente preparou o ensino médio para ser um preparador real para Uhum. ingressar num Enem, né, numa faculdade, né, para que a gente quer que essas crianças, esses jovens, possam ingressar no mercado de trabalho na faculdade, né? E a gente investe muito nos pais, dizer assim, não tira seus filhos, investe em educação, deixa Uhum. eles só estudarem até os 18 anos. A partir dali, eles vão trabalhar. Então, por isso, a gente está buscando o programa Jovem Aprendiz. E vai começar já no início do ano que vem. E a empresa que contratar o nosso Jovem Aprendiz vai se dar muito bem, Com porque são certeza. jovens muito bem preparados. Ó, às vezes até mais bem preparados do que da classe média. Bela, eu não tenho a menor dúvida, porque eu que acompanho o trabalho do Solar, né? Eu não estou no Solar sempre, mas eu sempre estou próxima de vocês, né? De uma forma ou de outra. A gente vê, né, a qualidade do que é oferecido para eles. Então, são jovens que têm uma educação integral. Esses jovens têm a arte no seu todo. Eles têm contato com livro, eles têm contato com artes plásticas, eles Cultura. têm contato com dança, com música, né? Vocês têm uma orquestra, né? Então, É um trabalho de inclusão social genuíno, mesmo, né? né? Assim, na sua Mesmo. profundidade. Então, assim, uma biblioteca extremamente bem equipada, com um acervo bom, que às vezes muitas escolas particulares não têm, né? Então, você não tem esse olhar do todo dessa criança ou desse jovem que está, né, inserido nesse todo. Não é uma aulinha aqui ou uma aulinha ali, não. É um todo que conversa, é uma equipe que trabalha junto, assim. Vocês agora, no meio, né, dessa pandemia, vocês estão conseguindo fazer um trabalho de forma remota, que eu tenho acompanhado, né, pelas redes sociais do Menino de Luz, que é sensacional. Que, né, porque assim, É, tá difícil, não é simples, tá desgastante para todo mundo, eu imagino, né? Mas por outro lado, eu vejo que vocês, mesmo com todos os as dificuldades, né, das pessoas terem acesso a uma internet boa para poder estar ali, vocês estão inventando essas possibilidades e estão conseguindo fazer e levar também é. assistência às famílias nesse período. Nós já tínhamos a estrutura do Google Classroom, que a gente já utilizava, a plataforma. Todos os nossos alunos do Fundamental 2 e Médio já tinham cada um o seu tablet. Nós optamos, ao invés deles comprarem livros didáticos, eles compraram um tablet. Por incrível que pareça, saiu até mais barato. Livros Uhum, didáticos estão um absurdo de caro. E, então, eles já tinham isso, a gente já utilizava. Né? Não desta maneira, sim. né? Mas já era uma ferramenta nossa de trabalho. O que a gente fez foi pegar, incluir nisso a turma do quarto, quinto ano do Fundamental 1, os maiorzinhos, eles entraram na plataforma também, e os menores do terceiro ano até o berçário 1, que são dependentes dos pais, então a gente criou o grupo de pais de cada série e os professores, então, trabalham com grupos de WhatsApp com os pais. Apanhamos bastante também, né? Até a gente pegar a manha da coisa, né? Ainda Uhum. estamos aprendendo, né? Então, a primeira semana foi caótica. A gente Ah, achou que imagina. vamos substituir tudo, 5 horas de aula, formal, papá, e aí puxaram o nosso tapete, a gente teve que ouvir os pais, os alunos, que é uma coisa que eu escuto bastante. Disse assim, não está dando. E a gente, poxa, é mesmo, é outro canal, é outra linguagem. Então, vamos diminuir barbaramente os conteúdos, vamos assumir que os conteúdos vão ter que ser diluídos para os outros anos, então, vamos nos despreocupar com a questão da cobrança do conteúdo,
e vamos dar o mínimo necessário, né, para esse ano. E vamos investir muito em atividades socioafetivas, para que Muito os bom isso. filhos possam fazer com seus pais, né? Que os pais possam brincar, que é uma coisa que a quarentena trouxe de bom, essa reflexão de precisamos unir mais a nossa família, precisamos ter mais afeto, né? Uhum. Precisamos acompanhar mais um ao outro dentro da família, né? E isso ajudou bastante. Ah, eu imagino que E sim, Bela, porque muitas vezes a gente vê assim, né, independente da classe social, assim, né, acho que isso não depende de você ter mais recursos materiais ou menos recursos materiais, né? Muitas vezes as famílias estavam afastadas de ouvir os seus filhos, né, de ter uma escuta para a criança, uma escuta para aquele jovem, nossos jovens ali vivendo, né, muitos conflitos, né? E muitas vezes não tendo com quem conversar porque não tinha uma escuta, não tinha um olhar para eles, né? Então, é claro que a gente sabe que isso não vai acontecer com todo mundo, mas muitas famílias começaram nesse despertar. Opa, quem é esse filho, essa filha que eu tenho aqui? Como é que ele funciona? Nossa, como é que é difícil, né? Educar, fazer, trazer um conteúdo. Então, acho que isso realmente, pensando nos, né, fazendo o e jogo a da gente, Poliana, foi o lado bom da quarentena, né? sim, aí eles mandam para a gente, né? Tudo que eles estão fazendo, né? A gente vai registrando isso. Ah, é uma delícia ver um pai dançando com a sua filha. Gente, Ah, eu uma vi algumas criança. postagens de Tem umas vocês coisas, sensacionais. tem umas coisas que são impagáveis. Obrigada à pandemia por ter provocado uma situação dessa, né? A gente tem que focar nas coisas positivas, né? Uhum. É, eu ia falar isso, vamos fazer o jogo da Da Poliana, né? Poliana? Vamos ver o lado bom. Que eu acho que a gente, né, assim, É, até como espíritas, a gente já traz um pouco isso, né? De pensar sempre o que tem de positivo, vamos transformar, vamos mudar, vamos focar, né? sim. A gente você começou no Lar de Teresa e hoje eu que estou lá no Lar de Teresa, né? É, Demorei para chegar, mas cheguei. Né? Devia ter chegado naquela época que a gente era adolescente, mas não estava pronta ainda, né? Cheguei na hora que tinha que é, chegar. E a gente fala muito com os é. jovens, vamos botar a lente espírita na vida, né? Porque aí você muda esse olhar, você para pensar no que a gente pode aproveitar e transformar, né? Nessa reforma íntima aí de cada um. Então, quando eu vejo os vídeos que vocês postam, né? Das atividades dos pais interagindo com as crianças, é sensacional, É né? uma O pai ou delícia. a mãe, ou uma avó, uma avó, seja quem for, um irmão mais velho, né? As fotos que vocês iam me mandando das crianças recebendo os livros, uma família que fez uma cabaninha para ler todo mundo junto, né? Então são coisas, e eu acho tão bonito vocês estarem atentos para isso, né? Dessa construção das relações socioafetivas, realmente, que é o que a gente mais pode fazer nesse momento. Porque sair do modelo, né, da sala de aula ali, todo mundo sentado, para o mundo virtual, todo mundo sentado na frente de um Zoom, por exemplo, de um Google Meet, isso não é educação à distância, né? Mas essa educação realmente que está se repensando e o que a gente pode ofertar nesse momento, que é o possível, né? A gente Sim. adoraria estar lá, todo mundo junto, misturado na sala, se abraçando, rindo, frequentando a biblioteca, o teatro, mas não pode nesse momento, né? E de uma certa maneira forçou uma barra, mas acelerou um processo que provavelmente ia se estender bastante, que é nos aproximar o pedagógico, né, das tecnologias que Uhum. vieram para ficar. E as novas crianças, novas gerações, elas vêm com isso já muito mais desenvolvido, né? E se os professores não embarcassem nessa, a gente ia perder Uhum, muita verdade. coisa. Então, acelerou, né? Então, os professores tiveram que se reinventar, tiveram que realmente botar a cara, literalmente, na câmera, É verdade. né? Dar aulas, fazerem lives, né? E agora, por exemplo, o
Fundamental 2 e médio, eles estão trabalhando com projetos nesse terceiro bimestre. Então, a gente deixou um pouquinho os conteúdos de disciplina nesse bimestre de lado. Fizeram trios os professores, juntando, né, fazendo um projeto interdisciplinar. E cada trio, então, propôs um projeto, 4 projetos. E o tema é pensar a educação que queremos. Ai, que Imagina, ótimo. do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, qual a educação que nós queremos, qual a educação do futuro, né? E está vindo cada projeto mais maravilhoso do que outro. Eu estou curiosíssima, porque a semana que vem eles vão começar a apresentar, Apresentar. né? Isso é bárbaro, Isabela, porque você está falando isso, eu estou pensando uma coisa assim, quando a gente voltar para o presencial, não vai mais ser a mesma coisa, né? A vida não é mais a mesma, a vida já ganhou aí redimensionou esse olhar, esse sentimento. Então, a própria volta para o presencial não vai mais dar para ser aquele modelinho. E cada vez mais a gente trabalhar com projetos é muito mais interessante do que ficar naquela coisa conteudista, Sim, mas você ter um professor muito mais tutor, instigador dali, da vontade dos alunos de terem novos conhecimentos, porque os meninos têm um sonho, têm uma bagagem enorme e que muitas vezes, né, as escolas que ficam muito presas nos conteúdos, elas não dão conta de ver isso. E aí e a acabam perdendo os tecnologia, alunos. exatamente, a tecnologia veio para ajudar. Então, Uhum. assim, está estimulando muito a criatividade dos alunos. Então, os trabalhos que eles apresentam, a gente saiu daquela maquete de isopor que a gente fazia, os cartazinhos ali, agora é vídeo, é live, os alunos fazem entrevistas, eles fazem um monte de coisas que as ferramentas tecnológicas permitem. Né? E isso criança pequenininha está fazendo, está Que dando banho na bárbaro. gente. Né? Então, o estudar, o aprendizado, ele fica muito mais prazeroso. Né? E aí ele Então, vai pegando o título, né, da nossa live, ele vai para além da sala de aula, né? A educação está além da indo sala de aula. além da sala de aula, porque hoje ela Sim, está. porque eles fazem pesquisas, né? Aquilo que interessa, que eles gostam. Então, tá sendo muito interessante Por esse exemplo, trabalho. quando ainda no presencial, as oficinas, eles podiam escolher quais que eles queriam ir ou Sim, eles vão a todas? eles têm um leque de mais de 30 oficinas. Então, a gente tem, assim, só de o que me vem à cabeça, né? Tem a orquestra, aí tem as oficinas de cada instrumento, o coral, tem na dança, tem balé, hip hop, dança de salão e sapateado. Tem teatro, tem judô, capoeira, meditação, yoga, Olha, tem o Edu Mais, que é uma conversação em inglês com estrangeiros para acostumar, né, a pronúncia nativa, né? Então, o pessoal do Edu uhum. Mais, que é nosso parceiro. Já tivemos mais de 30 alunos que fizeram intercâmbio no exterior, passaram algum tempo estudando inglês fora e voltaram, né? Por causa desse apoio do EduMais. Isso é muito incrível, né, Bela? Porque você pensar assim, a gente está dentro, quem não conhece, talvez não consiga dimensionar o que você está falando, né? Quem não conhece o Pavão, Pavãozinho Cantagalo, né? Você tá, é uma escola como Solar que realmente transforma a vida das pessoas. Então eu imagino que teria que ter um solar em cada comunidade, teria que ter esse exemplo de vocês, né, seguido aí por várias escolas que pudessem realmente colocar isso em prática para mudar uma realidade, né? Porque a gente só vai conseguir mudar essa realidade maior do nosso país com uma formação educacional de qualidade para todos, né? Eu acho que no ponto passado, quase 30 anos, né? Eu acho que no ponto que nós chegamos, eu acho que a gente já pode servir, sim,
De referência referência. de trabalho de educação integral para ser multiplicado país afora. Eu não tenho dúvida que a educação integral é essa é a forma de Uhum. alavancar o Brasil. Aí Não eu tem outro. volto, e aí eu fico pensando, né, assim, a Anália Franco, ela tinha essa ideia no século retrasado, né, que ela dizia que é educar para libertar, que é o lema do Solar, né, educar para libertar. Ela dizia também, e de ter uma formação, porque uma coisa que era bonita, que ela dizia, que assim, não adiantava só você se livrar dos grilhões, né, das correntes, se você não tivesse uma educação que te pudesse te dar uma vida digna de sustento. Então, por isso que ela alfabetizava, né, alfabetizava as mulheres, que naquela época não tinham acesso à educação também, né? Então, como é E importante isso. tem que ser uma educação amorosa, Uhum. com disciplina. E nós estimulamos também, não é só porque nós somos espíritas, mas qualquer instituição pode valorizar, né, o trabalho moral, né, os valores morais. Uhum. Né? Nós temos um programa chamado Meninos Solidários. Então, Isso é bárbaro. todos os alunos eles são estimulados a fazerem um trabalho em favor do próximo. Até o Fundamental 1, são trabalhos mais coletivos. Então, vamos fazer uma campanha, tipo assim, vamos passar um cineminha. E aí o bilhete é cada um trazer 1 quilo de alimento, ou uma coisinha de higiene. Então, a gente faz uma bilheteria, as crianças são os bilheteiros, Eu já assisti funciona isso, eu tudo. já vi, é sensacional. A gente vai lá no teatro, bota o telão, faz toda uma encenação meio parecendo cinema. E aí as crianças vão lá, ficam lá arrecadando, tem o bilhete, aí dá lá o bilhete, entrega lá o pagamento a 1 quilo de alguma coisa, material de higiene. Aí junta, aí um representante de cada turma depois vai na nossa Kombi, vai junto entregar isso em alguma instituição, um asilo, um abrigo de crianças, né? Isso com os menores. Já com os maiores, do 6º ano até o ensino médio, aí eles têm que cumprir 30 horas de trabalhos solidários por ano. Então, é dividido em 12 horas trabalho solidário na sua escola, 12 na sua comunidade e 6 horas em alguma instituição social externa. Que legal. Para que eles aprendam que, assim, não existe gente tão pobre que não possa ser útil a alguém. Né? Uhum. Eles, eles não estão ali só para serem servidos. Eles devem também servir, que é um ato de gratidão. Né? Você servir alguém. Porque nós somos muito servidos na vida. Né? Então, essa formação do homem de bem é um objetivo nosso. E realmente, Então, 100% dos nossos alunos que se formaram, nenhum, nenhum deles teve algum desvio de conduta. 100% está aí, eu posso dizer que é um cidadão do bem. 80% deles vão para o mercado de trabalho e para a faculdade, e que ou para a legal. faculdade, né? E eles estão ajudando a transformar suas famílias e a comunidade. A gente incentiva Talvez que tenham eles, sido os primeiros da família, né, Bela? Alguns a irem para a sim, universidade. família não, da comunidade. E quando a gente entrou lá, não tinha ninguém. Para não ter ninguém, tinha uma pessoa que tinha técnico de enfermagem. Sério? A comunidade inteira, a gente nadou contra a corrente. Foi muito difícil o Uau. início. O início, porque a gente foi começando gradualmente, berçários e maternais no início, da criança, depois, conforme as crianças iam crescendo, a gente ia ampliando mais uma série. Então, até a gente ter o 3º ano do ensino médio, que foi em 2006,
o Solar era visto pela comunidade assim, é uma escola forte. O ensino lá é forte. É Forte. assim que eles, forte, é assim que eles falaram. Mas a partir de 2006, quando a gente enfiou eles na faculdade e no mercado de trabalho, divisor de águas, na comunidade Imagino. inteira. Que lindo Aí eles falaram, isso. nossa, é possível, a gente pode, a gente é capaz, a gente consegue. Você muda uma Então isso começou história, a né, mudar. Bela? Mudou uma Você cultura, porque a cultura muda uma era parar de cultura. estudar. Não se fazia ensino médio. Ou eles paravam para ir trabalhar, ou para fazer nada, ou desvios da comunidade, né? Mas não era cultura. Então a gente teve que nadar Uhum. contra a corrente mesmo. Quando eles viram, isso se espalhou pela comunidade, disse assim, nossa, É o que eles possível. falaram que iam fazer é possível. Com isso, pais voltaram a estudar. Que lindo. Isso é um máximo, é um dos resultados. A gente vê pais que, pegando o exemplo dos seus filhos, se eles podem, eu também posso, e está indo. Né? Que lindo Então, isso. hoje a comunidade é uma comunidade, tranquilamente eu posso dizer, é das mais tranquilas da Zona Sul. Porque Ah. tá se modificando. Sim, porque você Né? vai numa cultura, né, que você transforma exatamente como você falou, a cultura desse lugar. Você mostra para as pessoas que tem possibilidade, não é uma coisa, está no plano das ideias. Não, vocês colocaram no plano da ação, A gente tem um né, lema, né? Educar para para libertar. libertar. E é isso, né? E aí eu me lembro, né, assim, quando a gente era adolescente, né, uma coisa muito curiosa, a gente tem esse sonho que a gente vai mudar o mundo, né? A gente é idealista. E aí ia dando uma agonia, porque a gente não conseguia mudar o mundo inteiro, né? Mas aí a gente começa a descobrir os pequenos mundos que a gente pode ir ajudando a mudar. Né? Então, esse trabalho incrível, assim, você que saiu, né? A gente saiu do Jacobina, você foi com sua mãe, cria o Solar, junto com a sua família que mantém esse trabalho impecável até hoje. Eu fui fazer todo um trabalho como escritora, ligando a educação, né, com o trabalho de escritora, enfim, já não estou mais em escola hoje, mas estou de uma maneira diferente, trabalhando com formação de professores também. Então, são as contribuições que a gente vai dando para realmente ir fazendo, né, esses pequenas coisas irem somando nesse todo que vai mudar uma história, né? Vocês com certeza vão mudar e esses alunos vão levar isso adiante, transformando não só a vida deles, mas as gerações futuras que vão ser impactadas por eles. Sim. E o solar, ele é um polo irradiador. Né? As pessoas ficam se perguntando, mas eu quero fazer algum trabalho, como fazer? Aí encontra, assim, o que eu posso fazer? Então, eles têm ali trabalho para voluntários, trabalho ali aqui não falta, né? Então, é só Uhum. entrar no nosso site ou entrar em contato conosco. O site é www.meninosdeluz.org.br ou entrar pelo nosso telefone, enfim. A gente agenda a tour pelo Solar para que a pessoa possa Uhum. conhecer Quem e entra não sai mais, onde Bela. ela se sente à vontade, ela poder ajudar. É. E tem também uma forma de ajudar, porque, gente, tudo isso é caro. Oh, Isso é caro, Batalhão. Né? Então, é muita luta, né, esse Bela, é, para manter ele de é, pé, com tudo que tem, com toda a esse é o dignidade. maior, esse é o maior desafio atualmente, é a gente conseguir manter isso, porque a cada mês, meu irmão Guilherme Paroli, que cuida da parte toda financeira, administrativa, nossa, é assim, é um sacrifício. Então, a gente criou um programa, Padrinhos de Coração, que as pessoas podem doar um pouquinho a cada mês pelo cartão, né? Entrando no site, pode se inscrever lá. E, e toda forma de ajuda é muito bem-vinda, porque o trabalho ele é um trabalho de equipe. Solar é um trabalho coletivo, não é meu, da minha mãe, Guilherme, não é. É um trabalho que cada um ajuda. Como, por exemplo, agora na pandemia,
a gente está distribuindo cestas de alimentos e a Ana Cláudia me aparece com uma ideia genial. Vamos doar livros. Falei, maravilha! Em vez de vamos dar alimento para o corpo e para a alma. Então, Isso. né? Então, eles pegaram as suas cestinhas com os alimentos, com material de limpeza e higiene e livros. Né? E Mais livros de qualidade, motivo, né, Bela? Livros livros bacanas para bons. que as crianças Muitos pudessem vieram livros receber. novos. Sim, várias Então, doações eram 00, assim, tipo, livro chincrado, ainda plastificado, né? Tipo, tinha mãe, alguns com dizia, autógrafo. tinha mãe dizendo, nossa, eu estou fazendo uma biblioteca na minha casa. É, Né? E foram 3 meses que a gente conseguiu aí esses livros. E as esse mês crianças... tem algumas coisas aqui que eu vou levar para vocês É, também. Não consegui tudo, mas tem algum. Enfim, aí vocês veem como vai fazer, como é que vocês vão show. fazer. Mas é isso, né? Porque é o que a gente pode fazer, né, Bela? Porque eu tenho falado que eu não quero mais ser espectadora do bem. Não dá mais para ser espectador do bem. Tudo bem que é o primeiro passo do aprendizado, da mudança para a caridade ao próximo. É você olhar e falar: opa, que bonito, aquele ele faz é bonito, eu quero um dia fazer aquilo. Mas agora, cada vez que eu escuto assim, ai, quando eu vejo isso, eu acredito na humanidade. Eu falei: então vai ser essa pessoa para alguém. Vai fazer isso. Vai ser esse exemplo que alguém vai dizer que quando te vê fazendo alguma coisa, Arregaçar as mangas. mangas. Dá trabalho, mas trabalhar dá Mas dá um trabalho. prazer. Dá um prazer Muito, muito grande. imenso. Significa, ressignifica, Significa. A nossa, né? né? Sobretudo a nossa, porque a gente acha que está indo, né, no solar ajudar, a gente sai de lá é ajudado, porque a gente redimensiona o olhar, ressignifica a nossa vida, como você falou, né? Você começa a ver que aquele problema que você achava que era imenso é tão pequeno perto da dor que existe na humanidade e o quanto cada um pode ser, né, importante. Então, queria. A gente está quase chegando no fim, a gente tem dois Já, né? minutinhos, muito Ui, rápido, 3 minutinhos, mas deixar um convite para quem estiver assistindo agora, quem for assistir depois, para que conheçam o Solar, abracem essa causa. Né? Assim, às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem aonde, não sabem que instituição. Ah, será que é sério? O Solar é uma instituição seríssima que está aí há 29 anos, comemorando agora, de educação integral, mudando a vida de 430 alunos, né, nas comunidades do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. E como você disse, né, Bela, custa caro fazer tudo isso. Né? O dinheiro quase travou tá aqui. caindo. Não, se caiu, eu vou encerrar, porque da outra vez caiu, eu não encerrei e perdemos a live inteira, não consegui salvar. Então, ó, Bela, tem 1 minuto, se despeça, diga suas palavras finais, o que você quiser. Queria agradecer essa oportunidade que você deu aí para a gente poder falar um pouquinho do trabalho. Eu tenho muito prazer em falar do Solar, realmente, e ainda mais com você, Cláudio, que acompanhou isso tudo. E deixa aí o convite. Solar Meninos de Luz, venham conhecer agora pela rede e depois presencialmente. Todos são bem-vindos. Nunca mais vocês vão querer sair do Solar, eu garanto. Bela, olha, muito obrigada. Um abraço daqui de longe, perto, longe, né? A gente está mais ou menos perto, mas cada uma na sua casa. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Né? Não deixem de conhecer esse trabalho, de acompanhar e de, né, amadrinhar, apadrinhar, abraçar essa causa, porque juntos a gente consegue mudar a realidade, né? Assim, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar fazendo parte desse mundo melhor. Então, Bela, muito obrigada por você disponibilizar o seu tempo e vir aqui falar para a gente desse trabalho lindo. Obrigada, querida. Então, um beijo, gente. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.